Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olá, povo de Deus, povo da guerra, povo da luta, você de uma outra denominação, você de uma outra religião, a paz de Cristo. Vamos aprender algumas lições de Tera, o pai de Abraão. Esse texto está baseado em Gênesis, capítulo 11, versículo 26 ao 32, e o tema é: aquilo que você deseja depende de você continuar se deslocando. Primeira lição: seja persistente em alcançar o alvo. Tera foi pai de Abraão, Naor e Harã. E ao meditarmos nesse texto, nós vamos perceber que havia um ardente desejo no coração de Tera de sair de Ur dos Caldeus em direção a Canaã, a terra da promessa, a terra da bênção, a terra da fartura. Tera se sente estimulado a mudar de território. Tera se sente estimulado a mudar de uma área geográfica para uma outra área geográfica. E o interessante é que o estímulo que Tera tem dentro de si próprio e que brota naturalmente dele, tem que ser colocado no interior dos discípulos em Marcos 4:35, quando Jesus diz para os discípulos: passemos para outra margem. Esse mesmo estímulo que Tera tem espontaneamente dentro dele de receber novos ares, de ir para um outro horizonte, de ir para o novo, Jesus, ele tem que colocar no interior dos discípulos para que eles venham também sentir-se estimulados a passar para o outro lado da margem. O que nós aprendemos aqui? É o que eu sempre prego. Jesus está aqui do nosso lado dizendo para nós sempre: e aí? Vai sair da zona de conforto? E aí? Vai se locomover? E aí? De alguma forma vai se mexer? Vamos viver o novo? Vamos para o outro lado da margem? Jesus está sempre tentando nos estimular a sairmos, então, da nossa zona de conforto e alcançarmos o melhor que Ele tem para nossas vidas e nossos ministérios. Eu acredito também que Tera praticava a arte do solilóquio. O que é o solilóquio? É você olhar para o espelho e falar consigo próprio: eu vou conseguir. Eu vou chegar no meu objetivo, eu sou mais que um vencedor, eu posso. Eu acredito que ele praticava a arte do solilóquio, porque ele mesmo se estimulou a receber novos ares, a ir para um novo horizonte, para um novo patamar. Eu quero uma vida nova. Enquanto em Marcos 4:35, Jesus tem que estimular os discípulos, enquanto nos dias de hoje ele está tentando nos estimular a irmos para outra margem e conhecermos o novo. Se nós formos também em Marcos 5:24 ao 34, eu acredito que a mulher do fluxo de sangue praticava o solilóquio. Eu acredito que ela olhava no espelho e dizia: eu vou conseguir, eu vou chegar ao meu objetivo, eu vou obter a cura, eu vou obter o milagre, porque ela ouviu falar de Jesus, ou seja, alguém foi até ela e falou de Jesus, mas ninguém ficou lá do lado dela dizendo: você vai conseguir, reage, tenha força, tenha esperança, tenha fé. Não! Ela praticou a arte do solilóquio, ela ministrava a si mesma, ela falava consigo mesmo, ela se encorajava. É isso que eu quero que você já comece aqui a entender desde o princípio. Porém, antes de Tera ter chegado a Canaã, ele passa por Harã, uma cidade que tinha o nome do seu filho falecido. Seu filho chamava-se Harã. E ali em Harã, ele se estabelece e desiste de chegar ao seu destino, que era Canaã. Mas por qual motivo? A Bíblia não relata por qual motivo ele desiste e estaciona ali. Será que pela perda que ele teve do seu filho Harã, isso trouxe traumas e conflitos a ele, e ele estaciona ali, ainda mais chegando a uma cidade que tem o nome do seu filho, Harã? Será que isso mexeu com o seu emocional e fez com que ele se estagnasse ali? A Bíblia não relata. Outros estudiosos dizem também que quando ele chega nesse lugar, esse lugar não chamava Harã,
mas ele batiza com o nome de Arã em homenagem a seu filho. Nós não sabemos ao certo o que aconteceu. Nós não sabemos o que se sucedeu para que Tera viesse a estacionar e desistir do seu sonho, do seu projeto, daquilo que realmente ele estava estimulado a alcançar. O que nós sabemos é que naquele lugar ele levanta um altar de luto. Naquele lugar ele levanta um memorial de tristeza, de dor e de angústia e desiste do seu sonho, do seu projeto, daquilo que ele almejava. E o porquê? Porque a dor, a tristeza e a tragédia que o acometeram se tornaram maiores do que a visão que ele tinha do seu sonho, a visão que ele tinha do projeto que ele tinha implementado no seu coração. Olha, eu quero dizer algo importante aqui. Vamos supor que ele conseguisse viajar no tempo e visualizar as palavras de Paulo em Filipenses 3,13. Quanto a mim, eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, e que é, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avanço para aquelas que estão adiante de mim. Se ele tivesse conseguido, vamos supor, né? Estou viajando, viajar no tempo e contemplar essas palavras, ele não tinha parado em Harã, ele não tinha desistido em Harã e morrido em Harã, ele tinha prosseguido para o alvo, que era Canaã. Se ele tivesse também como viajar no tempo e visualizar o comportamento de Davi, em 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 16 ao 20, que depois de ter buscado a Deus pela criança, jejuado, orado, clamado, vê a criança morrer, mas mesmo assim se levanta das cinzas, se banha, muda as vestes, se unge e vai na casa de Deus e adora. Se ele tivesse conseguido contemplar o comportamento de Davi, eu acredito que ele não tinha parado em Harã, desistido em Harã e morrido em Harã. Ele teria prosseguido para o alvo, para Canaã, e teria obtido a sua vitória, teria realizado o seu sonho. E você vai parar em Harã ou vai continuar até chegar em Canaã? Eu quero dizer para você, você vai ser Tera, que sai de Ur dos Caldeus para chegar em Canaã, mas morre em Harã? Ou você vai ser um Abraão, que sai de Harã para chegar em Canaã e termina a sua jornada chegando no seu alvo? Conclua aí. Segunda lição. Conclua o que você começou. Segundo alguns estudos que fiz, algumas pesquisas que fiz, Tera já tinha percorrido 2/3 da sua viagem. Vamos supor que de Ur dos Caldeus, lugar da onde ele saiu, até chegar em Canaã seriam 300 quilômetros, então ele já tinha andado 200 quilômetros. Vamos supor que de Ur dos Caldeus, lugar que ele saiu, até chegar a Canaã eram 90 dias de viagem. Ele já tinha percorrido 60 dias de viagem. Ou seja, ele já tinha concluído mais do que a metade da viagem. Mas, infelizmente, ele morreu na praia. Por isso que diz em Abacuque 2:3, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o meu justo da sua fé viverá. Então, você sabia que são nesses momentos da vida que nós precisamos de ter humildade para reconhecermos que precisamos de um avivamento, para não fracassarmos no meio do caminho? Porque algumas coisas vão acontecer na caminhada que podem tirar nossa visão, nosso foco e nos tirar do propósito. E nós temos que ter humildade para reconhecer que precisamos de um avivamento para a nossa vida e para o nosso ministério. Nós precisamos ceder. Nós precisamos nos quebrantar para não morrer na praia, como Tera, pai de Abraão. E o que pode acontecer no decorrer da caminhada? Primeiro, nós nos cansamos. Segundo, nós nos acostumamos com o nível de conhecimento que nós temos. E em terceiro lugar, nós pensamos que sabemos tudo.
E por isso acontecer conosco, olha o que surge. Isso aqui, ó. Pensamos em voltar para trás. É como está lá em Números 14:4. Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Olha o povo de Israel dizendo isso para Moisés. Por que eles queriam voltar para trás? O que eu já citei aqui. Nós nos cansamos. E aí, em vez de pedir um avivamento, se humilhar e se quebrantar e pedir para Deus um avivamento, misericórdia, nós queremos voltar para trás porque estamos cansados. Olha o que pode acontecer também conosco. Olha aqui, ó. Ou pensamos em parar e ficar estacionados. Tá bom aqui. O que é isso aí? É mediocridade, acomodação. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu mesmo já falei isso várias vezes. Tá bom. Deu para você entender? E por que nós pensamos em estacionar e dizemos que está bom? É o que eu disse aqui, ó. Nos acostumamos com o nosso nível de conhecimento. Tá bom, mas sempre Deus quer nos levar adiante. Outra coisa que pode acontecer conosco, pensamos em desistir de tudo, chutar o pau da barraca e dizer, tô fora, chega. Aí se cumpre 2 Timóteo 4:10, porque Demas me desamparou amando o presente século. Por que pensamos em desistir de tudo, chutar o pau da barraca, dizer chega, acabou, basta, não quero mais? É o que eu já disse aqui, ó. Pensamos que sabemos tudo. Quem sabe Demas pensava que sabia tudo e abandonou a Paulo na missão e foi para o mundo, ou seja, para o sistema. Voltou para trás, regrediu. Perdeu o foco, perdeu a visão. Se apostatou da fé. Então, nós precisamos ter humildade para reconhecer, nesses momentos difíceis aqui, que precisamos de um avivamento para o nosso ministério, para a nossa vida, para não morrermos na praia como Tera morreu na praia, desistiu de tudo. O que é o certo fazermos aqui então? Prosseguir. O que é prosseguir? O que significa prosseguir? Fazer força e pressão contra aquilo que está fazendo força e pressão contra a minha vida. Quem faz força e pressão contra a minha vida e contra o meu ministério para me desistir, morrer na praia, não ver os meus sonhos conquistados, as promessas de Deus? É o diabo. O que eu tenho que fazer então? Fazer força e pressão contra o diabo, que está fazendo força e pressão contra a minha vida e ministério para me desistir e morrer na praia. Mas nós temos visto hoje em dia, muitas das vezes, o diabo fazendo força e pressão na vida de cristãos e os cristãos fugindo dele, desistindo de tudo. Tiago 4:7 está relatado: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas muitas das vezes o diabo tem feito força e pressão contra muitos cristãos e eles não têm resistido e têm fugido do diabo. E o diabo está aí, sabe, rindo, debochando e atacando. Nós precisamos ter essa humildade de reconhecermos que precisamos de um avivamento para a nossa vida e para o nosso ministério. Olha só, você já começou alguma vez a estudar, fazer um curso de teologia, fazer uma maratona, assistir uma série e desistiu? Eu já, várias vezes. O que é isso? Falta de visão, falta de foco no propósito. Isso já aconteceu comigo e pode acontecer com você também. Por isso que está relatado em Hebreus 10, 37, 38, porque o meu justo viverá da fé, mas se ele retroceder, a minha alma não se compraz nele, porque um pouquinho mais de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Então só falta um pouquinho para você terminar a sua jornada. Então posso dizer o seguinte, só faltava um pouquinho para Tera chegar ao destino dele, mas ele desistiu. Não tire os seus olhos do propósito, do foco, daquilo que você almeja. Não seja como a esposa de Ló, que estava quase chegando no objetivo, mas de repente ela olha para trás, tira o seu olhar do seu destino final e fica paralisada e se perde. Pode prestar atenção que Tera já tinha andado 2/3 da sua caminhada, mais que metade, só faltava mais um pouco, ele tira os olhos do alvo. E o que acontece com ele? Deixa que os acontecimentos o paralisem. Quero dizer para você rapidamente que Deus me deu uma ordem para escrever um livro há 15 anos atrás. Eu começava e parava, me achava medíocre. Olhava os meus escritos, comparava com os escritos dos renomados, me achava medíocre.
Aí um dia eu perguntei a Deus, foi esses dias aí, por que algumas promessas estão demorando? Por que algumas coisas não estão acontecendo? Deus falou, conclua o que você começou, e falou do livro. Estou escrevendo um livro agora, vou terminar. Então Deus está falando, conclua o que você começou, para não morrer na praia, como Tera, o pai de Abraão. Terceira e última lição. Não se conforme com o conforto. Deus tem condições melhores para você. Pode ser que Tera tenha desistido de tudo, realmente, porque ele chega a uma cidade chamada Harã, e o nome Harã era o nome do seu filho que ele tinha acabado de perder. Pode ser também que ele tenha achado Harã melhor do que Canaã, mas nós sabemos que ele nem tinha chegado em Canaã, então como que ele poderia achar Harã melhor que Canaã se ele ainda não experimentou Canaã, certo? Você sabia que o bom é inimigo do ótimo e o ordinário é a sepultura do extraordinário? Então, às vezes, o lugar que você está é bom, mas nunca será melhor do que o projeto final de Jesus para a sua vida. Às vezes nós melhoramos um pouco e nos acomodamos com esse pouco que nós melhoramos, mas em Romanos 12:2 está escrito, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação que há em vosso entendimento, e experimenteis saber qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os convidados das bodas de Canaã em João 20 tinham se acostumado com um vinho bom, estava bom para eles. Estava aconchegante, que vinho bom, tá bom. Mas Jesus, no meio da festa, transforma esse vinho em vinho excelente, eles ficaram surpreendentes. E isso nos revela que Deus sempre terá algo melhor para nossas vidas. Isso nos mostra que nós não devemos nos acostumar com o nosso nível de conhecimento aqui na terra. Nós devemos crescer, devemos expandir, porque Deus nos tirou de Ur dos Caldeus, não foi para levar em Harã, morrer em Harã, estabelecer em Harã. Deus nos tirou de Ur dos Caldeus para nos levar a Canaã, para o melhor que Ele tem para nossas vidas. Só que eu tenho que dizer algo para você. Antes de chegar em Canaã, sempre vai ter uma Harã no nosso caminho. E o que simboliza Harã? Harã simboliza uma Dalila na vida de Sansão. Harã simboliza uma Dalila que vem para tirar nossa força, a nossa visão, o nosso foco, a nossa determinação. Harã é uma situação que surge em nossas vidas, que nos envolve e nos convida sempre a ficar no lugar de mesmice, na zona de conforto, dizendo, tá bom, mas Deus tem o excelente, Deus tem algo melhor para nossas vidas. 2 milhões de israelitas saíram do Egito com a promessa de chegar em Canaã. Somente Caleb e Josué desta geração chegam em Canaã. Por quê? Falta de foco, falta de fé, falta de visão, falta de propósito. Por isso que em Gênesis capítulo 11, Deus vê Tera se levantando com o objetivo de chegar a Canaã, mas estabelecendo em Harã, e ali em Harã morrendo, abrindo mão de tudo. Aí, em Gênesis 12, ele diz para Abraão, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O que Deus está dizendo para Abraão? Abraão, eu já vi essa história, eu vi o seu pai saindo de Ur dos Caldeus para tentar chegar em Canaã, mas ele se estacionou em Harã, desistiu do sonho dele, do projeto dele, e morreu em Harã. E eu sei que você se espelhou no seu pai, porque os filhos se espelham nos pais. Eu sei que você se espelhou no seu pai, Abraão. Você viu o modelo dele, o exemplo dele, e disse, tá bom aqui em Harã. Meu pai não chegou em Canaã, mas aqui em Harã é bom. Tá bom aí, Abraão? Tá não, Abraão. Eu tenho o melhor para você, Abraão. Eu tenho algo extraordinário para você, Abraão. Sai daí, Abraão. Sai do comodismo, sai da zona de conforto, sai da mesmice. Sai daí. Ele seguiu o exemplo do pai dele. Ali em Harã estava bom para ele. Mas Deus disse, se posiciona, se coloca na posição, porque eu tenho algo muito melhor para você. Não seja como seu pai.
Não deixe que o exemplo do teu pai se torne um estigma na sua vida. Não fique acomodado com o bom. Não fique nesse lugar. Eu tenho algo melhor para você. E você vai ficar no conforto? Vai ficar aí no bom? Ou você vai querer o vinho melhor para a sua vida? Ou você vai querer o excelente? Ou você vai querer usufruir das grandiosas promessas de Deus? Que essa mensagem fique em nossos corações.